assunto é calorimetria e calor significa uma forma de transmissão de energia, né? O calor é isso. E a gente vai estudar nesse capítulo aqui, ó, dois fenômenos que acontecem com a água, por exemplo, né? Ou com qualquer substância. Quando a água muda de estado, a substância muda. Eu vou falar água, certo, gente? Mas é qualquer substância. Muda de estado, certo? Uma opção. E a outra opção é quando muda a temperatura. Ela muda a temperatura. Então, a gente vai ter essas duas situações, certo? Quando muda de estado e quando muda a temperatura. Quando muda de estado, isso só acontece em um, viu? Até agora, né? Até esse assunto que a gente tá. Ou vai mudar a temperatura ou vai mudar de estado. Quando mudar o estado, a gente vai chamar isso de calor latente. Olha o nome do calor quando a substância muda de estado, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Calor latente. A equação disso, ó, é mQ de calor igual a M vezes L. O que representa o calor, o M, a massa da água, né? A massa, se é 100 gramas, 200 gramas, aí por diante. E o L é o calor latente. Calor latente. Certo? A outra opção é quando ela muda a temperatura. Por exemplo, a água saiu de 20 para 50 graus Celsius. O vapor saiu de 101 para 115. E aí por diante. Ele mudou a temperatura, mas não deixou de ser líquido. Ele mudou a temperatura, mas não deixou de ser gasoso, por exemplo. Então, aqui, ó, ele só muda a temperatura. E qual é a equação? O nome desse calor, né? O nome desse calor, ó, é calor sensível. Ó, filé. Quando muda o estado, o nome do calor, calor latente. Quando muda a temperatura, calor sensível. E a equação do calor sensível, vou dar um zoom aqui, ó, é assim, ó. Q de calor é igual a M de massa, que a gente já viu agora, Czinho de calor específico, que representa o tipo de material, por exemplo, se é água, se é óleo, se é álcool, cada um material tem um Czinho tabelado, vezes delta θ, onde delta θ é a temperatura, a variação da temperatura. Temperatura. E o Czinho, como eu falei, ó, calor específico. Calor específico. Certo? É um valor de cada substância, tem um valor para o calor específico. Então, a gente vai ter esses dois assuntos iniciais, né, dentro de calorimetria. O calor latente, quando a substância muda de estado, e o calor sensível, quando a substância muda de temperatura. Por enquanto, a gente vai se apegar muito a essa equação aqui, ó. É a mais importante, que mais aparece nos vestibulares nas coisas, do calor sensível. Para esse Czinho, gente, ainda aparece mais outra equação, certo? Que é uma equação chamada capacidade térmica. O nome já diz, né? A capacidade que ele tem de manter calor, por exemplo, né? Se você pega, por exemplo, 1 kg de água e 1 kg de ferro, você percebe que a água demora mais a esfriar do que o ferro, né? O ferro esquenta rápido, mas também ele esfria rápido. Então, e a água não, ela demora a esquentar, mas também demora a esfriar. Então, a capacidade térmica da água é maior do que a capacidade térmica do ferro. Por exemplo, uma roupa branca e uma roupa preta, né? Quando você vai para o sol com a roupa branca demora mais a esquentar. Mas também, quando você vai para a sombra, ela demora a esfriar. Já uma roupa preta, não. Você vai para o sol, ela esquenta rápido, mas a partir do momento que você for para uma sombra, ela também esfria rápido. Porque a roupa branca tem uma capacidade térmica maior do que a roupa preta. A água tem uma capacidade térmica maior do que o do ferro, certo? Então, tem uma equação para isso, da capacidade térmica. Czão, ó. Czinho, calor específico. Czão, capacidade térmica. Certo? A fórmula dela, ó, da capacidade térmica, é Czão igual a
M vezes Czinho, Czinho é o calor específico, ou a capacidade térmica pode ser Czão é igual ao calor sobre a variação da temperatura. Lembrar, o θ, temperatura. O θ, temperatura. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem uma equação bem parecida com essa. Vou ter que colocar aqui, ó, já para estar acostumando com elas, sem essa seta, né? Eu tenho uma equação bem parecida com essa. Só que é calor sobre ΔT. Ó, bem parecida. Só que aqui é tempo. Quando for tempo, aqui é potência. Ó, então a diferença é essa. Calor sobre temperatura, capacidade térmica. Calor sobre o tempo, potência. Para aquecer 500 gramas, eita, poxa, 500 gramas é massa. Então, nesse assunto aqui, ó, eu já sei que massa vale 500 gramas. De certa substância, de 20 graus Celsius para 70, então essa substância saiu de 20 e foi para 70, eu acho o Δθ, deixa eu dar um zoom aqui, ó, eu acho o Δθ, que é a temperatura, ela no início era 20 e foi para 70, então eu vou fazer a final, sempre, ó, menos a inicial. Ela era 70, depois passou para 20, então o Δθ aqui, ó, vale 50 graus Celsius. Então eu já sei a massa e já sei a temperatura. E já sei outra coisa. Se falou em temperatura, é o calor sensível, né? Porque o calor latente, ele não tem temperatura. Então, só em falar em temperatura, ó, eu sei que é M, Czinho, Δθ. Ó, então dessa equação já sei o M, já sei o Δθ. Continuando a ler, ó. Foram necessárias 4.000 calorias. Calorias é calor, certo? É o quê? Calorias, aquela caloria que a pessoa se alimenta, né, durante o dia. Então, o calor vale 4.000 calorias. Ó, aí a questão quer saber qual a capacidade térmica, ou seja, aquele Czão, capacidade térmica, e o calor específico, e o Czinho. Então, eu quero saber o Czinho e a capacidade térmica. Já que está aqui a equação, ó, vamos achar o Czinho, só substituir. Ó. O calor vale 4.000, a massa 500 gramas, o Czinho eu quero saber, vou repetir aqui, e o Δθ 50. Ó, eu tenho 2 zeros aqui, corto com 2 zeros aqui, ó, do joelhar da equação. Tem um zero aqui, corta com esse zero aqui. Sobrou quem do lado de cá? Do lado de cá sobrou 4. E do lado direito sobrou 5 vezes 5. Sobrou 25 vezes C. Logo, ó, C vai ser 4 sobre 25. Só substituindo. 4 dividido por 25. Ó, 0,16. Então, o meu Czinho vale 0,16 calorias por grama, né? Calorias por grama. Esse é o Czinho. Aí já vou lá na minha alternativa e olha, ó. Ele quer na sequência, né? Capacidade térmica e depois o calor específico. A gente calculou primeiro o calor específico. Esse aqui é o calor específico. Então, vale 0,16. Ó. A letra A não é porque a letra A diz que é 0,8. Então, já descarta a letra A. A letra B pode ser. Ó. A letra C não pode ser. A letra D não pode ser porque está dizendo que é 0,15. E a letra E está dizendo que é 0,12. Ó. Então, se fosse em um vestibular, véio, né, que é o que vocês vão fazer logo, né, no ano que vem, valendo, vocês nem faziam outro valor, já sabe que é a letra B. Entendeu, né? Lemos aqui, ó, tranquilamente, separamos os dados. Quando falou que tinha temperatura, eu já sabia de cara que era essa equação aqui do calor sensível e o calor específico é o Czinho. Então, qual é a dificuldade aí? Eu tenho que saber cada letra o que é que significa. Certo? Só para treinar, né?
vamos calcular quanto é a capacidade térmica, né? Nem precisava, mas vamos calcular. Lembra a capacidade térmica? Eu tenho duas equações. Eu tenho M vezes Czinho e tenho Q sobre Δθ. Eu posso usar qualquer uma. Posso pegar qualquer uma, tem que dar o mesmo valor. Então, vou usar essa aqui, ó. M vezes Czinho. Ou seja, a capacidade térmica é M, que é a massa, 500, vezes Czinho, que foi o que a gente achou agora, ó. 0 vezes 0,16. Vamos para a calculadora. Ó, 500 vezes 0,16, que dá 80. Então, o Czão, vamos arrumar aqui, colocar um Czão mesmo. O Czão, capacidade térmica, vale 80 calorias por grau Celsius. Pronto, questão tranquila. A questão 2 aqui, ó. Em uma manhã de céu azul, um banhista na praia observa que a areia está muito quente e a água do mar está muito fria. À noite, esse mesmo banhista observa que a areia da praia está fria e que a água está morna. Acontece isso, né, gente? O fenômeno observado deve ser o fato de que... Então, ele quer saber por quê. De dia a areia está quente e a água está fria, e à noite está ao contrário. A areia está fria e a água está morna, né? Eu acabei de dar um exemplo, né, da roupa branca e da roupa preta, né? Do ferro e da água, que é a capacidade térmica, certo? Então, esse fenômeno deve-se à capacidade térmica e o calor específico. Então, ó, a letra A já disse, devido à densidade do mar. Não tem nada a ver com densidade, já está descartado. Vou pegar um lápis vermelho. Calor específico, pode ser? Pode, ó. Calor específico da areia é menor que o calor específico da água. Ó, pode ser. Letra C, deixar ela aqui quietinha para a gente ver as outras. Ó. C, o coeficiente de dilatação térmica da água é maior que o coeficiente de dilatação. Não tem nada a ver, porque o coeficiente de dilatação é aquele que faz aumentar ou diminuir, tipo o leite, né? O leite e o café quando você bota no fogo. Não tem nada a ver com esse fenômeno aí. Letra D, o calor contido na areia à noite propaga-se para a água. Não, né, gente? O calor que está contido, ele perde para o ar, para o ambiente, certo? Ele não perde para a água. Perde também, mas não só para a água. Ó, e a agitação da água do mar retarda o resfriamento. Não tem nada a ver com agitação, né? Ó, de novo, se fosse no vestibular, ó, com um pouquinho de conhecimento, a gente já consegue chegar na resposta correta, que é a letra B. O calor específico da areia é menor que o calor específico da água, né? Olha a próxima. Uma fonte calorífica fornece calor continuamente. Há uma razão de 15 calorias por segundo. Ó, ele falou que tem 150 calorias por segundo. Ó, quando eu olho calorias, isso é calor. Quando eu olho segundo, isso é tempo. Então, já sei. Vai ter potência, porque a potência, eu falei para vocês, que é o calor sobre o tempo. Então, aqui já me diz que eu vou usar essa equação, ó, tá vendo? Se a temperatura da água aumenta de 20 para 80, ela sai de 20 para 80, ou seja, 80 menos 20, o Δθ vale 60 graus Celsius. Em 4 minutos, em um tempo de 4 minutos. Sendo o calor específico sensível da água igual a 1 caloria por grama, ou seja, o Czinho, calor específico, ó, por grama por grau Celsius. Posso concluir que a massa de água aquecida em gramas então ele quer o M. A gente quer descobrir o M, a massa. Ó, com essas informações. Certo? E o P? O P vale quanto? O P vale 150. Então acabou, né? Ó, qual é a forma que eu tenho que tem a massa? Calor sensível. Ó, calor é M, Czinho, Δθ. Quando eu olho para essa equação, eu quero saber o M, vou querer calcular. O Czinho eu já sei que é 1 e o Δθ eu já sei que é 60. Então aqui eu já sei que é 1 e aqui eu já sei que é 60.
Se eu descobrir quanto é o Q, eu substituo aqui nessa equação e resolvo. Então, vou descobrir o Q, ó, dessa equação. A potência vale 150. Ó, potência vale 150. O Q eu quero saber para substituir aqui, no lugar desse Q. E o tempo eu tenho. O tempo vale 4 minutos. Só que a questão colocou aqui, ó, segundos. Aí o que eu vou fazer? Vou multiplicar 4 minutos vezes 60 para transformar minutos em segundos. 4 vezes 60, 240 segundos. Certo? Porque aqui está segundos. Então, no lugar de T, eu vou colocar 240 por conta desse segundo aqui. Pronto. Já descobri quanto é o calor. O calor vai ser 150 vezes 240. Vamos para a calculadora. 150 vezes 240, que dá 36 mil. Está aqui, calorias. Pronto. Já descobri quanto é o Q. Vou lá e substituo. Ó. No lugar de Q, eu vou ter 3.600, 36 mil, igual a massa, que eu quero saber o valor que é. O Czinho, a questão me disse que é 1. E o delta teta, a questão disse que é 60, porque saiu de 20 até 80. Pronto. Corto esse zero com esse zero. Sobrou 3.600 e do lugar... Sobrou isso, ó. 3.600 igual a 6m, né? Porque m vezes 6 é igual a 6m. Então, a massa vale 3.600 dividido por 6, que vai dar 36 por 6 dá 6 com 2 zeros. Vale, ó, questão suave. Tem muito cálculozinho, mas é suave, certo? Vamos para a próxima. Uma barra de ferro de 4 kg. Então, já sei. Quilogramas é o quê? Massa. O M vale 4 kg. É exposta a uma fonte de calor. E tem sua temperatura, ó, de 30 para 150. Então, delta teta é a final, que é 150, menos a inicial, que é 30. Que dá 120, com 00, 120 graus Celsius. Sendo o calor específico, isso aqui, ó, o Czinho, vou copiar não, vou marcar ele aqui, ó, o Czinho vale esse valor aqui, 0,119. A quantidade de calor, ó, a quantidade de calor é o Q, ele quer saber quanto é o Q, recebida pela barra. Então ele quer saber quanto é o Q. Acabou a conta, né? Porque se só o fato de ter temperatura, eu já sei que é essa equação do calor sensível, Q é igual a M, Czinho, delta teta. Ó, o calor eu quero saber, o M, a questão diz que é 4 kg. Aí, ó, perceba uma coisa, viu, gente? Aqui é quilograma e aqui, ó, na unidade tá grama. Ou eu deixo os dois em grama ou eu deixo os dois em quilograma. Eu vou deixar isso aqui em gramas, porque 4 kg é igual a 4.000 gramas, né? 1 quilo é igual a 1.000 gramas. Então, no lugar de 4, eu vou colocar aqui 4.000 vezes Czinho, que é 0,119 vezes delta teta, que é 120. 120. Pronto. Quando a gente calcular isso, vou ter o valor. Calculadora, é o jeito. Ó, vou colocar aqui, ó, 4.000 vezes 0,119 vezes 120, que dá 57.020 calorias. Então, vou lá no Q e coloco 57.120 calorias. Esse valor mesmo, né? Então, essa é o calor que ele utilizou. Então, gente,